Olá, minha gente, boa noite, graça e paz. Chegando aqui de surpresa, chegando aqui sem anúncio nenhum, né? Chegando aqui sem anúncio nenhum, mas para dar continuidade à nossa série de lives aí sobre as parábolas de Jesus. Na semana passada eu ia fazer essa aula número 2, mas eu estava muito gripado, garganta muito inflamada, acabou que eu não consegui ministrar a aula, mas hoje, aproveitando o tempo aqui, deixa eu falar para vocês aqui então sobre o poder da busca, agora a nossa parte número 2, muita gente boa chegando aqui, deixa eu ver, meu amigo pastor Bruno Tavares já passou por aqui, minha amiga Cíntia lá de Brasília, o Paulo Sérgio, a apóstola Renata, a Vanessa entrou aqui, minha esposa entrou aqui também, eu vi que ela entrou aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, o meu amigo pastor Bruno Reis, o Rafael Santos aqui, ó, bora. Muita gente boa aqui, ó. Maravilha, vamos lá. A irmã Cristiane Fonseca, que está em todas também, Deus abençoe, minha querida. Vamos lá, gente. Boa noite, meu amor. Gente, minha esposa entrou aqui, meu amor, beijo. Vamos que vamos. Minha linda, vamos lá? Minha gente, no último sábado agora, a Vanessa realizou o evento presencial das Alinhadas e foi simplesmente extraordinário. Essa semana eu vou ver se eu consigo fazer uma live com ela aí nos próximos dias, só para a gente falar do que foi o Querix Mulher no dia 11 de abril. Foi simplesmente sobrenatural. Deixa eu aproveitar aqui para parabenizá-la pela organização do evento, pela excelência do evento, fantástico, tudo, a paleta de cores, tudo, quem ela convidou para ministrar, foi simplesmente fantástico. Nós vamos falar melhor sobre isso aqui numa ocasião, nos próximos dias aí, beleza? Muita gente boa chegando aí, vamos lá, pega aqui a setinha, dispara aí para umas 10, 15, 20, 30 pessoas, avisa que eu tô aqui, porque hoje eu vou falar sobre a parábola da dracma perdida. Vou continuar falando sobre o tema, o poder da busca. Na semana retrasada eu falei sobre a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. Hoje eu vou dar continuidade aqui em Lucas 15, falando sobre a dracma perdida. E pretendo amanhã falar sobre o filho pródigo, para poder encerrar aí essa série sobre as parábolas de Jesus, tá bom? Para na próxima semana a gente vai começar um tema novo, beleza? Então, se você tá aí ligadinho, tá podendo compartilhar, compartilha com mais alguém aí, pega essa setinha aqui, ó, dispara para mais algumas pessoas, aproveita, já reage aqui à live, ó, da maneira que você quiser, já reage aqui, vai aparecer aqui a opção de você reagir. E também, se você quiser adquirir um selo, vai aparecer a opção, não seria obrigado a fazer, mas se quiser, fique à vontade, tá bom? Prepara papel, prepara caneta, porque eu vou compartilhar algumas coisas com você aqui que vai valer muito a pena você anotar. O pessoal aí do Central Divulgação, que sempre nos apoia, essa parceria muito boa, estava presente lá na Conferência das Alinhadas, deu uma cobertura fantástica lá pra gente. Obrigado, queridão. Deus abençoe, tá? Deus abençoe muito. Então vamos lá, vamos falar sobre a parábola da dracma perdida. Lucas capítulo 15, verso 8, verso 9 e verso 10. São só três versículos, mas profundíssimos, tá bom? Então prepara papel e caneta aí. Lucas capítulo 15, verso 8, 9 e 10 diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? É uma pergunta. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Texto muito conhecido, simples, porém profundíssimo. Lembra que eu falei com vocês aqui na live sobre a ovelha perdida, que o objetivo de Jesus ao contar essas três parábolas, a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo, na verdade a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, é para dar uma resposta aos fariseus e escribas que estavam
questionando por que ele se assentava com publicanos e pecadores, por que ele dava acesso à mesa, né, comia com publicanos e com pecadores. Ele conta a história, a parábola da ovelha perdida e em seguida da dracma perdida. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, o texto começa no verso 8. Ou qual a mulher? Esse ou aqui liga imediatamente, é um paralelo, estabelece um paralelo entre a primeira parábola e a segunda, ou seja, obrigado, meu amor, Vanessa colocou o número da assessoria aqui, eu vou fixar o comentário aqui, tá bom? Então, a primeira parábola, qual é o homem que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu? Ou qual mulher? Ou seja, esse ou aqui, esse termo, ele aponta para uma semelhança, ele está criando aqui um paralelo, as duas situações são semelhantes. Ok? Do mesmo jeito que um pastor, quando perde uma ovelha, vai atrás, assim a mulher, quando perde uma dracma, também vai atrás. Está tomando nota? Então começa a tomar nota aí. Jesus continua, então, aqui na mesma linha de pensamento que ele iniciou na parábola da ovelha perdida. O cenário é o mesmo, os pecadores se aproximando e os religiosos criticando. Esse aqui é o cenário. Agora, porém, ele muda a figura que ele vai usar como exemplo. Ele sai do campo e entra na casa, ele torna um pouco mais intimista o exemplo, ok? Toma nota disso aí que isso é importante. Ele sai do campo, ele sai do ambiente de trabalho, que é o campo, e vem agora para o ambiente da intimidade, que é a casa. Então agora sai o pastor e entra uma mulher, sai a ovelha, que é um ser vivo, e entra agora a moeda, que é um ser inanimado. Então, nós temos aqui a semelhança na narrativa, mas a diferença nos participantes da parábola, né? A diferença nos elementos da parábola. Então, nós temos aqui semelhança na narrativa, ambos são coisas perdidas, mas agora nós temos essa diferença nos elementos da parábola. Isso não acontece de forma aleatória, isso aqui não é aleatório, né? Jesus está ampliando a compreensão, ele está dando um zoom na compreensão do seu trabalho. Se na primeira parábola a perda era visível, na segunda, né, ela é silenciosa, ela é interna. Então já estou te entregando um ouro aqui na interpretação do texto. A primeira parábola, a ovelha perdida, é uma perda que ela é visível, é uma perda que ela é externa, porque acontece da porta da casa para fora, no campo. Já a parábola da dracma perdida é uma perda silenciosa e é uma perda interna. Repare que a mulher não conta para ninguém que perdeu, ela só conta quando achou. Porque tem coisa que a gente não conta quando perde, a gente só anuncia quando encontra. Ok? Então, repare que Jesus mudou agora o ambiente e isso não foi de forma aleatória. Meu amigo Rafael Américo, meu amigo pastor Steve, Deus abençoe. A dracma, nós temos aqui algumas variações na interpretação dessa dracma, né? A dracma, ela representa um dia de trabalho. Uma dracma, Mateus 20, se não me engano, verso 2, aponta para que um dia de trabalho equivalia a uma dracma. Uma dracma pagava um dia de trabalho de um trabalhador comum naquele tempo. E aí muitos estudiosos, né, eles vão apontar o quê? Que essas 10 dracmas, elas faziam parte de um adorno que as mulheres casadas usavam. Uma diadema com 10 dracmas, ok? E as mulheres comprometidas recebiam isso como se fosse um dote, como se fosse algo simbolizando aí uma tradição que era passada de mãe para filha e por aí vai. Há quem aponte para isso, ok? Mas o fato é que perder uma moeda aqui não era apenas um prejuízo financeiro, era muito além do que isso, vai muito mais do que isso. Era algo pessoal, era algo de tradição, era algo intimista, ok? Era algo que exigia responsabilidade. Então, a intensidade, aí eu volto a falar o que eu falei na primeira live, a intensidade da busca dessa mulher revela não apenas o valor da moeda, mas o grau de atenção e dedicação quando ela percebeu que havia perdido, ok? Então, quando ela percebe que ela perdeu, ela vai
aplicar um esforço muito grande, muita diligência para poder buscar. Então isso fala muito mais do que valor monetário, ok? Isso aponta para algo sentimental, tinha uma importância muito grande, uma responsabilidade, igual o pastor, como eu falei aqui, né? Ele emprega uma busca, por quê? Porque a ovelha vai além de apenas um animal que ele está cuidando, né? Isso fala da responsabilidade. Então o ponto central aqui, ele aprofunda o tema que nós estamos falando. Por quê? Porque existem algumas perdas que elas não estão longe, ok? Elas estão escondidas, elas estão perto e estão escondidas. E o poder da busca, né, que é o tema que a gente está trabalhando nas aulas aqui, o poder da busca precisa alcançar também o que está dentro de casa. Precisa alcançar as perdas que ninguém vê, porque a ovelha é uma perda que se percebe, como eu falei aqui, porque é uma perda externa. Mas agora, a dracma é uma perda interna, uma perda silenciosa. Então, o mesmo esforço que se emprega para buscar aquilo que visivelmente se perdeu, também tem que ser aplicado o mesmo nível de busca para se encontrar aquilo que ninguém viu quando foi perdido, ok? Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Vamos lá? Então, eu vou extrair aqui algumas lições. Eu vou extrair aqui algumas lições dessa parábola, pelo menos aqui 5 lições eu vou extrair aqui dessa parábola, para nós podermos aprender algumas coisas mais. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, tendo 10 dracmas, se perder uma, está no verso 8, né? O poder da busca alcança o que parece invisível, ou aquilo que aparentemente é invisível, ok? A palavra aqui, novamente, carrega a ideia de quê? De algo fora do lugar, mas aqui com um detalhe, aqui tem um detalhe. A moeda não foi embora, ela foi perdida dentro de casa. Eu falei para vocês aqui na primeira live, vou repetir. Qual a diferença da ovelha perdida, a dracma e o filho pródigo? É que a ovelha é um animal, a ovelha não tem senso de direção, isso fica muito claro no Salmo 23. A ovelha se perde, ok? Dracma é um ser inanimado, então dracma não se perde, dracma é perdida. E o filho, ele nem foi perdido e nem se perdeu, ele quis se perder, ele sabia do risco, e eu vou falar sobre isso amanhã, ele sabia do risco ao sair de casa. Então nós temos 3 tipos de perda aqui nessa trinca, né? Nessa tríade. Nós temos aquilo que é perdido aleatoriamente, perdeu-se, a ovelha que se perde, algo que se perde. Existem coisas que são perdidas, a dracma, ela não se perdeu, ela foi perdida, e o filho pródigo quis se perder. Como nós estamos falando de alma, porque tanto a ovelha, a dracma, quanto o filho pródigo, o final é o mesmo, a alegria, como quando um pecador se arrepende, a alegria quando alguém se reencontra com Deus. Então, todos esses 3 elementos, Jesus está usando para exemplificar pessoas que se reconciliam com Deus. Então, nós temos 3 tipos de pessoas que precisam ser buscadas para reconciliar-se com Deus. Primeiro, aquelas que se perderam. Segundo, aquelas que foram perdidas. E terceiro, aquelas que quiseram se perder, que sabiam da responsabilidade. Então, aqui nessa parábola da dracma, o poder da busca ele tem que ser mais forte, mais intensificado. Por quê? Porque a dracma ela foi perdida. Então, existem pessoas dentro do cristianismo que elas não se perderam e nem quiseram se perder, elas foram perdidas por negligência de quem deveria estar na responsabilidade. Então, mais uma vez focando aqui, essa palavra, né, se perde uma, tendo 10 dracmas, uma se perde. Essa palavra ela carrega a ideia de algo fora do lugar, ok? Mas é algo que se perdeu dentro de casa. Então existem pessoas que estão perdidas lá fora e existem pessoas que estão perdidas aqui dentro. Existem pessoas que, infelizmente, estão perdidas dentro da casa, no local do relacionamento, ok? O ambiente é um ambiente doméstico. O ambiente é um ambiente doméstico. E a dracma perdeu-se lá dentro, ok? Então, o que a gente pode aprender com isso aqui? Quais outras lições que a gente pode extrair disso aqui, né? Naquele tempo, as casas tinham um piso irregular, a iluminação não era igual hoje. Preste atenção que a gente tem que colocar tudo isso aqui em consideração. Todo esse contexto histórico e cultural tem que ser levado em consideração. Hoje em dia nós temos casas com várias janelas, temos casas, né,
por exemplo, aqui mesmo na minha sala, onde eu estou aqui, eu tenho aqui um lustre aqui, tem outro lustre ali na frente, tem uma abajur aqui atrás. Então só aqui eu tenho 3 fontes de luz, 3 fontes de iluminação. Naquele tempo não era assim, era mal um candeeiro, é o que a mulher vai fazer para acender. Então o ambiente ele é propício para se perder algo e dificultar encontrar. Por quê? Porque o piso era irregular, não era igual hoje, ok? Era escuro, não era como hoje. Então tudo isso tem que ser colocado em xeque. Por isso que a mulher tem que fazer todo esse esforço, que é diferente de hoje, uma moeda cair num piso de porcelanato, né, como é aqui dentro da sua casa, fica mais fácil você encontrar. Então naquele tempo isso aqui tem que ser considerado. Era uma busca mais diligente, uma busca que exigia um pouco mais. Por quê? Por causa dessas dificuldades, ok? E aí a dracmas perdeu dentro de casa. O que a gente aprende com isso aqui? Que nem tudo que está perdido está distante. Existem perdas que elas estão dentro do ambiente religioso, elas estão dentro do ambiente eclesiástico, estão dentro do ambiente espiritual, estão dentro do ambiente familiar. São perdas que acontecem perto de nós. A ovelha se perdeu longe, o filho foi para longe, mas a dracma não. A dracma ela está dentro de casa. Então, nem todo mundo que está dentro está bem. Vou repetir, nem todo mundo que está dentro está bem. Não. Existem vidas que estão apagadas, enfraquecidas, perdendo a identidade, mesmo pertencendo a um ambiente de fé, mesmo estando dentro de um ambiente de fé. Isso é tão sério que D.A. Carson, né? D.A. Carson, a pronúncia no inglês, né? D.A. Carson, que é um grande escritor e comentarista, ele diz o seguinte, que a proximidade com o sagrado não substitui a realidade espiritual. Essa proximidade com o sagrado, ela nunca vai substituir essa realidade, essa necessidade espiritual. Então, o fato de estar dentro não quer dizer que não pode se perder. Tanto é que Jesus usa esse exemplo. A dracma, ela é perdida dentro de casa. E aí a gente pode aplicar isso aqui de uma outra forma, né? Existem coisas que se perderam, mas existem coisas que nós perdemos. Aí cabe a quem perdeu procurar. Segunda lição que a gente vai aprender aqui é que o poder da busca exige iluminação. A primeira lição é essa, né? O poder da busca alcança o que parece invisível. Segunda lição que a gente aprende é essa, que o poder da busca exige iluminação, porque o verso 8 diz assim, não acende a candeia, né? Qual mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. A casa na Palestina, naquele tempo, ela era muito pouco iluminada, né? Sem luz. Então, a busca seria muito complicada se não acendesse uma luz ali, se não tivesse uma iluminação. Eu ficaria apalpando as cegas, ok? Então, acender a lâmpada era o primeiro passo essencial. Por quê? Porque sem luz não há localização. Sem iluminação não há localização. Teologicamente, como é que a gente pode aplicar isso aqui, fazer uma aplicação teológica para isso, né? É que a busca eficaz depende da revelação, depende da iluminação. A luz expõe aquilo que está oculto. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Marcos 4, quando Jesus fala sobre isso, ele usa exatamente esse exemplo. A gente não acende a candeia para colocar ela debaixo da cama ou debaixo do cobertor. A gente acende a candeia para colocar ela no velador. Por quê? Porque não há nada oculto que não há de ser revelado. Então, acender a candeia é expor aquilo que está oculto. Então, a gente não encontra nada que está perdido sem iluminação espiritual, sem iluminação do Espírito Santo. A palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, como disse o salmista, se a gente não acender a luz da palavra, a gente não vai encontrar o que está perdido. Ok? Então, esse discernimento, essa ação do Espírito Santo, ela é indispensável na busca pelos perdidos e também por aquilo que se perdeu. Ok? O John Stott, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte, que sem a luz de Deus até o que está perto permanece invisível. Olha isso. Sem a luz de Deus até aquilo que está perto permanece invisível. Como eu falei, a dracma está perdida dentro de casa. As casas naquele tempo não eram casas grandes, né, cheias de cômodo como hoje, eram casas bem menores, bem resumidas.
Então, não era um ambiente tão grande para procurar, mas o que atrapalhava era a falta de luz, era a falta de iluminação. Então, qual foi o passo primordial que a mulher fez? Primeiro, notar que se perdeu. Quando notou que se perdeu, o que ela fez? Imediatamente ela acendeu a luz. Então, a busca, ela exige iluminação. Terceira lição que a gente aprende com isso aqui, o poder da busca confronta a desordem. Por quê? O verso 8 diz assim, ela varre a casa, ela acende a candeia e ela varre a casa. O verbo aqui, varrer, né, no grego, ele indica uma ação contínua e minuciosa. Anota isso aí. Varrer aqui, varrer no grego, aponta para quê? Para uma ação contínua e minuciosa. Não é um movimento superficial. Não é algo superficial. É varrer de maneira minuciosa. Trecho por trecho, pedaço por pedaço. Ok? E aí uma coisa que a gente tem que entender é que naquele tempo, repito, não tinha porcelanato, não tinha azulejo como hoje. Então as casas normalmente eram de chão batido. Era de chão batido. O que a gente aprende com isso aqui? Que aquela busca, varrer a casa, levantava poeira, levantava terra. Ou seja, criava uma certa bagunça no ambiente. Por quê? Porque você tem que mover os móveis, você tem que tirar os móveis do lugar. Então toda busca gera desconforto antes de gerar resultado. Eu estou te dando ouro aqui, tá? Era para você estar anotando isso aí na sua Bíblia. Toda busca, ela gera desconforto antes de gerar resultado. E aí tem gente que, para não viver o desconforto, prefere conviver com a perda. Por quê? Porque você buscar o que foi perdido gera desconforto. É a poeira que levanta, é o móvel que é afastado, ok? É uma ação repetitiva que você tem que varrer várias vezes o mesmo lugar até encontrar a dracma. Então você nunca vai ter resultado se você não quiser desconforto. Eu vou repetir essa frase mais uma vez para você poder guardar ela aí, ok? A busca gera desconforto antes de gerar resultado. Então, se você quer resultado, prepare-se para o desconforto. Eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco sobre isso, né? Não vou dar detalhes da conversa, mas estava conversando exatamente sobre isso, sobre o evento, sobre coisas que aconteceram pós o evento, e a gente tem que estar acostumado, todo o crescimento, toda busca, né, gera desconforto antes de gerar resultado. Então você tem que estar preparado para esse desconforto. Então o que a gente aprende aqui também, o que a gente pode extrair disso aqui, é que Deus não apenas procura, mas Ele também confronta aquilo que precisa ser mexido. Aquilo precisa ser mexido, aquilo precisa ser desorganizado para gerar resultado, ok? Algumas coisas têm que mudar de lugar, têm que ser varridas para que o resultado apareça. Então há momentos, guarda isso aí, eu sei que Deus vai responder a oração de gente aqui. Há momentos que Deus vai precisar mexer na sua vida, Ele vai precisar expor algumas áreas que você negligenciou, para poder provocar um desconforto, para tirar você da acomodação, para aí sim o resultado aparecer. Para aí sim quem foi perdido ser encontrado, aquilo que foi perdido ser encontrado. Repito que, embora eu esteja fazendo essas aplicações aqui, o texto está falando o tempo todo de quê? De pessoas que voltam para Deus, pessoas que Deus busca, aqueles que estão perdidos espiritualmente falando, mas nós podemos aplicar também de outras formas. Então, de vez em quando, Deus mexe em algumas estruturas, de vez em quando, Deus expõe algumas áreas negligenciadas, exatamente para produzir esse desconforto. Para quê? Para quem está perdido ser encontrado. Para quem está perdido nas mais diversas formas. E como eu disse aqui, perdido dentro do ambiente, perdido dentro de casa, que é a pior coisa que tem. Perdido dentro do ambiente religioso. Ok? Então, uma outra frase que eu gosto muito de Martin Lloyd Jones, Dr. Lloyd Jones, certa feita, ele disse que antes de Deus restaurar, frequentemente ele desestabiliza. Então, de vez em quando, Deus dá aquela mexida, aquela desestabilizada para poder restaurar alguma coisa. Ok? Uma quarta lição que a gente aprende aqui, ainda está no verso 8. O verso 8 diz assim, e procura diligentemente até achar, ou busca com diligência até achar. Procurar diligentemente traduz a ideia o quê? De uma busca cuidadosa, específica, sem pressa. Ok? Buscar diligentemente é buscar sem pressa. Não é uma busca genérica.
Não é uma busca superficial, ok? É algo minucioso, é algo específico, é algo sem pressa, é algo cuidadoso. A mulher sabe exatamente o que ela está procurando. Ela sabe exatamente o que ela está procurando, ok? Qual o significado teológico disso? O que a gente pode extrair teologicamente para nós? O que a gente pode extrair disso aqui? Deus não faz nenhuma busca de forma vaga, despretensiosa. Não. Ele conhece exatamente quem ele está procurando. Meu amigo pastor Wellington Oliveira, beijo no coração, meu mano, saudade. Deus sabe quem ele está procurando. Tanto é que no diálogo de Jesus com a mulher samaritana em João 4, o que Jesus diz? Meu Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a busca de Deus, quando Deus sai a buscar alguém, não é de forma aleatória. Deus sabe exatamente, é uma busca minuciosa, é uma busca específica. É assim que Deus procura, ok? A aplicação prática para nós aqui é o quê? É que esse tipo de cuidado, esse tipo de busca não pode ser superficial. Gente, pessoas não são números, são histórias. Eu vou repetir isso aqui. Pessoas não são números, são histórias de vida, são histórias específicas. Todas as vezes que eu viajo, que eu faço algum voo noturno, que eu viajo de avião durante a noite, é muito comum você estar entrando em grandes metrópoles, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, né? E você vê assim inúmeras luzes brilhando, né? Do alto o avião vai baixando e você vai vendo luzes e mais luzes. Cada luzinha daquela ali numa casa representa uma família, cada família 4, 5 componentes, cada componente uma história. Eu olho aquilo tudo e vejo, são quantas histórias de vida, e Deus conhece todas e busca todas. Então, gente, buscar quem está perdido não é número, é restaurar histórias, é ressignificar histórias, ok? E aí uma última lição que a gente extrai aqui, porque essa live, o objetivo dela é até ser mais rápida que as demais, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Preste atenção, alegrai-vos comigo. Assim como na parábola anterior, na parábola da ovelha perdida, a busca termina em celebração. A perda é convertida em alegria. Mas aqui tem um detalhe importantíssimo, qual é? A alegria é compartilhada dentro do mesmo ambiente onde foi perdido. Vamos lá, hein? A ovelha perdida, o pastor busca ela onde ela está perdida, coloca no ombro e leva para casa para se alegrar. Então, a alegria, ela acontece quando o pastor chega em casa com a ovelha no ombro. Nesse caso aqui da mulher, a alegria ela é compartilhada no mesmo lugar da perda. Tem coisas que se perdem longe, você encontra e compartilha a alegria quando chega onde deveria. Aqui não. No mesmo lugar que foi perdido é que acontece a festa, que acontece a alegria. Isso aqui é muito interessante, ok? O ambiente de perda tornou-se ambiente de alegria. A alegria é compartilhada com as amigas e com as vizinhas, que são 2 níveis de relacionamento. As amigas são as que têm intimidade, né? As vizinhas são as que têm proximidade. Que nem todo mundo que tem proximidade tem intimidade. Mas repare que os 2 níveis aqui são convidados a alegrar-se com a mulher quando ela encontra o que se perdeu. O que a gente aprende aqui? Que essa restauração, ela transborda para quem está ao lado, a alegria dessa restauração, desse encontro, ok? Então, o arrependimento do pecador, porque Jesus termina dizendo o quê? Assim digo que a alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. E aí é o pecador que está dentro, repito, é o pecador que está dentro do ambiente, é o pecador que está dentro da casa, é a dracma que está dentro do ambiente doméstico. Então esse arrependimento, ele não gera só uma transformação individual, ele também gera um impacto no coletivo. Por quê? Porque todo mundo que está em volta se alegra. Porque coisa boa é quando as pessoas que estão ao redor conseguem perceber que houve uma restauração.
Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Ok? Isso é extraordinário. Vanessa, meu amor, você está me assistindo aqui? Se tiver, faz um favor para mim, traz um livro daquele para eu poder apresentar para o povo aqui, está em cima da bancada aqui no segundo andar. Traz para mim um livro daquele para eu poder apresentar para o povo aqui, por favor. Então, lição que fica para a gente aqui, o arrependimento, né, essa dracma perdida, ela não gera apenas transformação individual, ela também traz esse impacto coletivo, porque as vizinhas e as amigas são alvejadas por essa alegria, ok? Então, o que a gente aprende com isso aqui? Quando algo é restaurado dentro da casa, toda a comunidade deve celebrar e deve participar. Toda a comunidade deve celebrar e deve participar. Isso aqui é maravilhoso, ok? Isso aqui nos ensina que nós também devemos nos alegrar quando vemos um pecador arrepender-se, quando vemos alguém retornar para casa, ok? Gente, eu já vou concluir, mas deixa eu frisar com essa frase aqui, eu trazer essa frase aqui para vocês, né? Uma vida restaurada dentro de casa fortalece toda a casa. Uma vida restaurada dentro de casa fortalece toda a casa. Guarda isso aí. Ok? Guarda isso aqui. Me dá só um minutinho, eu vou apresentar um material para vocês aqui e já vou concluir, ok? Deixa eu só apresentar um material para vocês aqui e eu já vou concluir. Só um instante. Na última live, eu acabei não falando desse material. Eu já vou encerrar a live aqui, tem só mais um ponto para eu poder tratar aqui. Tem mais um ponto para eu tratar aqui para concluir, mas antes disso, eu estou vendo aqui que tem muito aluno meu aqui, muita gente que já estudou comigo aqui. Então o pessoal que já estudou comigo aqui sabe. Há mais de 10 anos eu uso esse material aqui, ó. Há mais de 10 anos eu uso esse material aqui. E o pessoal que estuda hermenêutica comigo, que estuda homilética, né, que faz mentoria, eu sempre indico esse material. Eu sempre indico esse material aqui. Para quem quer fazer uma boa pesquisa, né, para quem quer fazer uma boa interpretação, esse material aqui vai ajudar demais. Que material é esse? Eu vou até tirar do plástico aqui para vocês verem. Não é de minha autoria, tá? Não é de minha autoria. O meu livro chega depois de amanhã, meu livro novo, né? Pregando com excelência e dependência. Vou até colocar aqui para vocês, meu livro novo. Meu livro novo chega da editora agora na próxima sexta-feira, daqui a 2 dias. Se Deus quiser, vai chegar aí. É meu livro novo. Deixa eu só carregar a imagem aqui. Deixa eu só carregar a imagem aqui. Isso, carregou. Ó, esse é meu livro novo. Pregando com excelência e dependência. Pregando com excelência e dependência. É o meu mais novo lançamento. É um livro de homilética. Eu separei 7 passos aqui para te ajudar a preparar um sermão expositivo, um sermão bíblico expositivo. Então, pregando com excelência e dependência. 7 passos para se preparar um sermão bíblico expositivo. No final desse livro, eu coloquei 10 esboços de mensagens positivas. Para vocês terem uma ideia, tem um esboço nesse livro que ele tem mais ou menos 6 ou 7 páginas. Para vocês terem uma ideia do que é um esboço expositivo, tá? Esboço expositivo deve ter umas 6 ou 7 páginas, versículo por versículo. É um livro que vai te ajudar muito, Pregando com excelência e dependência. Esse livro chega agora na próxima sexta-feira, vai chegar num valor muito acessível. Então, se você quiser já reservar o seu, tá? Se você quiser reservar o seu, manda uma mensagem aqui pra gente, ó, 21 99 320 1700. 21 99 320 1700. Já reserva o seu
nós vamos enviar para todo o Brasil, vamos fazer lançamento dele, pelo menos 10 igrejas do Brasil afora, vamos fazer lançamento, já está confirmado, vai ter lançamento desse livro em São Luís do Maranhão, vai ter lançamento desse livro mês que vem em São José dos Campos, vai ter lançamento desse livro em Jacareí, então nós vamos lançar ele aí em vários lugares do Brasil, ok? Vai ter lançamento dele em Goiânia, vai ter lançamento dele em Vitória, então vão ser aí 10 lugares. Então essa primeira tiragem vai acabar rápido. Então você que é pregador, você que quer aprofundar-se mais no preparo de um esboço, você que quer aprender a preparar um esboço, eu separei aqui 7 passos e 10 sermões. Vou te dar aqui 10 esboços no final desse livro, que é um recurso homilético, e são 7 passos, são 120 páginas desse livro, ok? Uma leitura fácil, vai te ajudar muito. E eu vou fazer uma live de lançamento aqui na semana que vem, mas depois da manhã ele já chega, tá bom? Depois da manhã ele já chega. Se você quiser reservar o seu já, porque vai acabar rápido, é só chamar aqui no 2199-320-1700. 2199-320-1700. Eu quero reservar o meu livro sobre homilética, que a gente já vai separar o seu. Dito isso, tá? Depois eu vou fazer uma live para falar melhor sobre. Esse aqui já não é um livro de minha autoria, tá? Não é um livro de minha autoria, mas é um livro que eu uso para pesquisa. E eu sempre indiquei esse livro para os meus alunos, sempre. Que livro é esse? O Índice da Bíblia. Do que se trata esse livro? Esse livro aqui, ele tem mais de 17 mil citações bíblicas e mais de 2.800 nomes próprios com significado. Mais de 2.800 nomes próprios com significado, hebraico e grego. E você sabe que aqui no tempo bíblico, os nomes eram dados de acordo com a causa do nascimento ou da gestação. Então o nome te ajuda muito a interpretar um texto. Por quê? Porque tem texto que só ganha força se você souber o nome. Se você souber o significado do nome. Por exemplo, eu vou te dar uma dica aqui. Já parou para pensar? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Por quê? Vamos lá. Abraão era Abrão, Israel era Jacó. Vou te dar um ouro aqui. Como que você se atentar para os significados de nome vai ampliar a sua interpretação. Abrão era pai exaltado, Abraão, pai de multidão. Deus está trocando a exaltação pela multiplicação. Ao invés de ser o pai exaltado, agora é o pai de multidões. Jacó, Yaakov, aquele que agarra, aquele que puxa, né, no sentido de puxar quem está na frente para trás. Israel, o príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e vence. Ok? Isaac, sorriso. Agora preste atenção. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Jacó, mas Deus não mudou o nome de Isaac. Por quê? Porque Abrão foi o pai quem deu, Deus mudou para Abraão. Jacó foi o pai quem deu, Deus mudou para Israel. E Isaac, quem deu o nome de Isaac? O próprio Deus. Quando Sara sorriu atrás da tenda, o anjo falou, já que ela sorriu, vai se chamar Isaac. Então Deus muda o nome de Abraão e o nome de Jacó, porque foram os pais quem deram. Mas o nome de Isaac ninguém muda. Que aplicação a gente pode fazer isso aqui? Quem o homem nomeou, Deus muda o nome. Agora, quem Deus nomeou, ninguém muda. Ninguém muda o nome que Deus deu. Ninguém muda o nome que Deus deu. Se Deus falou que vai sorrir, Isaac vai sorrir. Então olha quanta aplicação boa você pode fazer dentro de um texto, só sabendo o significado dos nomes. Olha quanta aplicação boa, como isso aqui muda completamente o significado e o entendimento de um texto, quando você sabe o significado dos nomes. E esse material aqui, ó, são 2.800 nomes bíblicos e mais de 17 mil citações. Por exemplo, você vem aqui para falar sobre Paulo, são 7 páginas falando sobre o apóstolo Paulo. Quando você vem aqui sobre Jesus, se eu não me engano, são 9 páginas dando referências sobre Jesus. Então é um material de pesquisa. Há mais de 10 anos eu uso esse material. O que acontece? A editora faliu. A editora que lança esse livro faliu. E eles não vão fazer outra edição. Mas eu consegui, junto à editora, alguns exemplares desse material, até vendi em algumas igrejas. Eu só tenho 10 livros desse aqui. Só tenho 10 livros desse aqui. 460 páginas. Ó, 461 páginas. 461 páginas. O Índice da Bíblia. Pela editora, se eu não me engano, está custando R$67. Estava custando R$67. Estava custando R$67. Eu consigo fazer a R$50 mais o frete, ok? R$50 mais o frete.
Eu só tenho 10 exemplares desse livro. 10. Tá bom? Só tenho 10 exemplares desse livro aqui. Só tenho 10. Se eu não me engano, é 10. Se não for 10, é menos um pouquinho. 8. Pouquíssimos. Só tenho poucos exemplares. Se você quiser, tá bom? Esse livro aqui eu indico para os meus alunos. Ele é difícil de achar. Se você quiser, é só chamar nesse número aqui, ó, 2199-320-1700. Eu mando para o Brasil todo. Se quiser fazer um pacote com esse livro e o meu livro de homilética, que vai, a partir de sexta-feira vai estar disponível, é só você falar que eu faço aí um pacote com os 2 livros para você. Se quiser só um também, não tem problema. Lembrando, só tenho 10 exemplares, tá? Só tenho 10. Os 10 primeiros vão levar R$50 o valor do livro, mais o frete. Ok? O frete deve dar aí uns 7, 8, no máximo R$10. Então, para arredondar, R$60 com o frete. R$60 com o frete você vai pagar, tá bom? Então, assim, um livraço, são mais de 460 páginas. São mais de 460 páginas. E aí alguém pode falar assim, ah, mas hoje em dia a gente pesquisa tudo na internet. Deixa eu te dar uma dica. Teve um amigo meu que fez uma pesquisa para escrever o livro dele. E ele não olhou a fonte. Resultado, ele colocou na bibliografia um site das Testemunhas de Jeová. Então a internet, quando você faz uma busca, seja no ChatGPT, seja no Google, ele vai buscar as informações referentes ao que você buscou. Ele não vai filtrar o que é um pensamento arminiano, o que é um pensamento calvinista, o que é um pensamento de uma teologia mais universalista. Ele não vai filtrar, ele vai pegar qualquer informação referente ao tema e vai te dar. E aí você incorre no perigo de usar uma fonte errada. Aqui não. O autor aqui é o pastor Vitório Grilli, pastor da Primeira Igreja Batista em Inhaúma, um camarada sensacional, uma fonte fidedigna. E aí esse livro, ele foi lançado em 2006, tem 20 anos que esse livro foi lançado. Em 2005 esse livro foi lançado. Material de excelente qualidade. Eu já uso esse material. Isso aqui é um material que eu uso. Na minha estante tem esse material. Eu uso há mais de 10 anos, eu uso esse material. E eu tenho aqui 10 exemplares só. Se você quiser, é só chamar aqui no número que a gente vai reservar para você. Não tem como eu segurar para todo mundo, mas se você quiser, chama no WhatsApp, tá bom? Que eu reservo para você. Tanto esse quanto o meu livro, o livro Pregando com Excelência e Dependência, que vai estar disponível a partir de sexta-feira. Então, quem comprar agora o livro, na segunda-feira eu já envio, na segunda-feira eu já despacho, deve chegar aí na outra semana, já está chegando na sua casa, tá bom? Esse livro está com 120 páginas, se não me engano, 118 páginas, meu livro, o Pregando com Excelência e Dependência. Esse aqui são 460 páginas, ok? O meu livro, ele vai estar custando R$40, R$39,90, mais o frete, enfim, dá para a gente fazer um negócio aí que vai abençoar a sua vida de maneira barata, objetiva. Você vai ter um material de altíssima qualidade para você poder fazer as suas pesquisas bíblicas, tá bom? Então, ó, só tenho 10 exemplares desse aqui. O meu livro, é lógico, é uma tiragem nova, então tem mais do que isso. Vamos lá? Voltando aqui agora para a nossa parábola, o que a gente aprende com isso aqui? Na primeira parábola da ovelha perdida, a gente vê a busca indo para fora. E aqui agora a gente vê a busca do lado de dentro. A primeira busca, que é a busca da ovelha perdida, ela se dá no campo. Essa busca aqui, ela se dá em casa. Uma busca, essa busca aqui é uma busca que ilumina, que confronta, que investiga, que não ignora o que está escondido. Ok? Essa busca da dracma. Então a mensagem aqui ela é direta. Nem toda perda é visível, mas toda perda importa. Guarda isso aqui. Nem toda perda é visível, mas toda perda importa. E para a gente poder fechar, Cristo continua sendo o centro da parábola. Ele é a luz que ilumina a casa, ele é aquele que revela, é aquele que expõe, é aquele que restaura. Então o reino de Deus, ele não apenas resgata quem se afastou, mas ele também desperta aquilo que está apagado, porque para ter restauração tem que ter iluminação. Lembra disso aqui? Então o desafio aqui ele é mais profundo. Por quê? Porque o desafio aqui dessa segunda parábola não é sair para buscar, é permitir que a luz seja acesa dentro para poder encontrar. Vou repetir. Qual a diferença da ovelha perdida para a dracma perdida? Que a ovelha perdida, você tem que sair para buscar. A dracma perdida tem que acender a luz, tem que ter uma iluminação dentro para você poder encontrar. Porque muitas vezes, isso aqui é muito sério, anota isso aí para poder fechar. Muitas vezes, o que está perdido nunca saiu de casa. Muitas vezes, o que está perdido
nunca saiu de casa. Essa é a parábola da dracma perdida. Esse é o poder da busca. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. 21 99 320 1700, tanto para adquirir o meu livro novo, ok? Pregando com excelência e dependência, quanto para você adquirir o índice da Bíblia. Só tem 10 exemplares, ok? Então, se você quiser adquirir o índice da Bíblia e quiser adquirir o meu livro, chama no zap aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Vou colocar aqui de novo a imagem do livro, tá bom? Tá aqui, Pregando com excelência e dependência, a partir de sexta-feira, tá bom? A partir de sexta-feira. Quem adquirir agora, na segunda-feira a gente já despacha, tá bom? Já deve chegar na próxima semana mesmo. Se você quiser o índice da Bíblia, eu tenho 10 exemplares dele e são só os 10 que eu tenho, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Um forte abraço e só mais uma vez, repetindo, nem tudo que se perde saiu de casa. Tem coisa que é perdida dentro de casa, dentro do ambiente, dentro do lugar que era para estar seguro. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e até amanhã, permitindo Deus. Forte abraço!